Segunda Reis, o capítulo 6 e o capítulo 7, nos traz a história do profeta Eliseu, né? O profeta que foi após o profeta Elias, né? E aqui nos diz a palavra do Senhor: Samaria é cercada, e houve uma grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. E aí vai, né? Aqui a palavra do Senhor, ela diz, né, a história do profeta Eliseu, onde houve uma grande fome, né, ali em Samaria. Houve até uma vez que eles estavam, a fome era tanta, a miséria era tanta, que uma mulher, ela havia duas mulheres, e foram levar essa questão até o rei, porque as duas mulheres cada uma tinha o seu filho. Então uma combinou com a outra: hoje nós comemos o meu filho e amanhã nós comeremos o seu. Cozinhemos e comeremos. Só que aí ela cozinhou o filho dela e ela foi lá reclamar com o rei, porque quando chegou na vez de cozinhar o filho da outra, ela fugiu, ela não quis, né, não teve coragem de cozinhar o filho dela para comer. Mas e ela chegou essa questão muito grave, né, para o rei resolver esse problema, né, porque a mulher queria cozinhar seu filho da outra também, porque cozinhou o filho dela, né, para comer, de tanta miséria, de tanta fome que havia naquele lugar. Não tinha nada para comer, e era coisa de Deus. Deus estava castigando o povo de Samaria. E aí o rei rasgou suas vestes, ficou muito ali sem saber e com raiva do profeta Eliseu, que já tinha previsto esta fome, essa seca naquele lugar. Aqui no versículo 31, o rei diz assim: e disse, assim lhe faça Deus, e outro tanto, que a cabeça de Eliseu, filho de Asaf, hoje vai ficar sobre ele. Ele queria matar o profeta Eliseu, porque ele prediz isso, né? E estava então Eliseu assentado em sua casa. Também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei diante de si. Mas antes do mensageiro viesse a ele, ele disse aos anciões: viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro. Fechai a porta, empurrai para fora da porta. Porventura não vem ruído dos pés do Senhor após ele? E estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia, e ele disse: eis que o mal vem do Senhor, né? Quer dizer, aquele mal, aquela fome, aquela seca vinha do Senhor, e mais esperaria do Senhor. Aí o profeta Eliseu disse: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo de medida de cevada por um ciclo da porta de Samaria. Então ele disse que amanhã, ele afirmou, ele tinha convicção daquilo que Deus falava para ele, ele tinha certeza daquilo que Deus falava para ele, que ia haver aquela fome, ia terminar naquele dia, no dia de amanhã. Porém, né, um capitão cuja mão do rei acostava, né, ou seja, um capitão, um dos principais capitães, né, respondeu ao homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse, esse capitão, ele não acreditava de maneira nenhuma no milagre que Deus ia fazer. Não acreditava que a fome era tanto, que não tinha nada, não havia nada o que comer, não havia nada o que fazer, como fazer acontecer. Ele achava que a situação era uma situação imperdível, né? Que não tinha jeito, era impossível de alguma coisa acontecer para
que aquela fome terminasse. Mas como nós sabemos que para Deus nada é impossível, Eliseu e ainda afirmava, olha, Eliseu disse, olha, isso vai acontecer no dia de amanhã. Você vai ver a medida de farinha, vai ver o alimento, vai ver a provisão de Deus, mas porém você não vai comer. Olha só a afirmação do Eliseu, porque ele foi incrédulo, né? Então, nós devemos seguir o exemplo do profeta Eliseu, acreditar verdadeiramente no impossível. A situação ali era uma situação muito grave. Veja, a situação de que da mãe até comer o próprio filho, porque não tinha nada o que fazer e nem o que comer. Porém, né, aqui ó, porém um capitão cuja mão, né, encostava, esse já li, e ele disse, eis que verás com teus olhos, como eu tinha dito anteriormente, teus olhos, porém, daí não comerás. Ele vai ver a provisão de Deus, ele vai ver o milagre de Deus, né? Porém, ele não vai comer. Como assim? Nos dias de hoje, nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos, olha, Jesus está para voltar, breve o Senhor virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue, breve Jesus virá. Você não quer aceitar a Jesus? Você não quer vir participar da palavra de Deus? De aceitar que Deus mude, transforme a sua vida, né? Hoje nós estamos convidando, estamos pregando o Evangelho. Afinal de contas, né, nós estamos aqui na rádio pregando a palavra de Deus para que a sua fé aumente, acrescente, para que você aceite Jesus, para que você fique firme na palavra do Senhor. Porém, você não aceita, você não acredita que Deus, isso vai acontecer, né? Que isso vai suceder, né? Você não tem essa fé, você não tem essa confiança, né? Porém, você pode até ver o milagre, mas infelizmente você não vai participar do milagre, porque você não creu naquilo que Deus prometeu. Então aqui o profeta Eliseu ele diz, porém você verá com teus olhos, porém não irás comer. E quando os homens, né, e aí sabe o que aconteceu? 4 homens leprosos, né, eles estavam afastados da cidade de Samaria, né, mas eles sabiam que lá em Samaria havia muita fome. Aqui, ó, e 4 homens leprosos estavam na estrada da porta da cidade, quais disseram uns aos outros, se estaremos ficar aqui, vamos morrer, e se nós não ficarmos, vamos morrer também. E ali naquela redondeza havia, né, aqui ó, e disseram, entremos na cidade, a fome, a cidade morreremos, e se ficarmos aqui também morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Os sírios estavam acampados ali ao redor, cheio de mantimento, cheio de um monte de coisa, né? E aí esses 4 leprosos, né, foram usados por Deus, porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E esses 4 leprosos levantaram e chegaram à entrada do arraial dos sírios, e eis que não havia ninguém ali. Por quê? O Senhor fizera, olha só, olha a providência de Deus, olha o mover de Deus, olha o que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida, mover o impossível. O impossível pode acontecer se você verdadeiramente crê. E aí muita gente não cria, mas Deus fez assim mesmo. E aí os assírios que estavam acampados àquele redor, com as suas barracas, né, cheias de coisas, eles escutaram um barulho, um zumbido de muitas, como se fosse um monte de cavaleiro,
pronto, nós vamos morrer aqui, se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Então eles fugiram, deixaram toda a sua bagagem lá, eles saíram correndo, eles fugiram, deixaram os alimentos, deixaram as provisões, um monte de coisa lá, e fugiram, porque eles escutaram aquele zunido no ouvido deles de muitas cavalarias. E aí eles ficaram com medo e fugiram. Aqui, ó, e levantaram seu crepúsculo, aqui, ó, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, um ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, né? Parece que era um monte de gente, um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel chegou e alugou contra os reis dos heteus, dos reis dos egípcios, e vieram contra nós, vamos fugir. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas e seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram e salvaram suas vidas. Foram só com a roupa do corpo, deixaram tudo lá. Era provisão de Deus, né? Você não sabe como Deus vai agir nessa sua situação. Você não sabe como Deus vai fazer para você sair dessa situação difícil. Qual o escape que Deus vai dar? Você não sabe, mas aguarda só mais um pouquinho, porque o Deus da providência está chegando para mover as águas ao seu favor. Como aqui, eles se amedrontaram e deixaram tudo para trás e foram. E aí os leprosos, da entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, ficaram lá. Depois foram em outra, e viu que tinha muita coisa, Foi aí que eles vieram, e bramaram por os porteiros das cidades. Foram lá, falaram para o porteiro da cidade que havia provisão lá e que não tinha ninguém, Aqueles 4 leprosos foram mensageiros do Senhor para aquele povo de Samaria. Foi uma coisa tremenda, que às vezes a pessoa acha: nossa, como que surgiu isso? Como que apareceu isso? É Deus da providência. Ele faz, Ele age e Ele sabe como agir nos nossos tempos também, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então creia fielmente, não seja como aquele capitão cujo ele não acreditou na providência de Deus. Nas palavras do profeta Eliseu, ele disse: não seja um Tomé. Ele também foi um Tomé. Ele falou assim: isso não vai acontecer, E aí, o que aconteceu aqui? Ele realmente viu a providência de Deus, viu os leprosos que trouxeram a mensagem, e disseram uns para os outros, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal sobrevirá. Até agora vamos e anunciemos a casa do rei. Então eles foram e anunciaram, e chamaram os porteiros, e anunciaram que tinha provisão lá. E aí, quando o povo ficou sabendo que lá tinha provisão, saiu aquela multidão de gente atrás da provisão lá e pegar as coisas. E o que aconteceu? Atropelou esse capitão. Esse capitão viu a provisão de Deus, viu o milagre de Deus, como Deus agiu, mas ele morreu atropelado. O povo, a multidão, acabou passando em cima dele e ele morreu. Ele realmente não comeu da provisão, ele não saciou, do milagre de Deus, ele apenas viu. Então não queira ser você apenas um que só vê, mas que você possa receber de Deus aquilo que Deus tem para você e para nós. Então somente creia e tenha fé, não duvide, das coisas de Deus. Não duvide, porque com Deus não se brinca, também, Deus é o Deus dos milagres.
Ó, e levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber que os sírios nos fizeram. Bem sabeis que eles esfaldamos e estamos bem, e saíram do arraial ao campo. Aqui no versículo 13 diz assim: então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos, e o resto que ficou aqui dentro, eis que, como são toda a multidão de Israel, ficaram aqui, o resto são como toda a multidão de Israel que permanece, e enviemos e vejamos. E tomaram, pois, os cavalos, os sírios, enviou. Então saiu o povo, aqui no versículo 16 diz: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havendo uma medida de farinha, olha como o profeta prediz, dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevadas por uns ciclos, conforme a palavra do Senhor. Tudo ocorreu conforme a palavra do Senhor, dita pelo profeta Eliseu. E puseram ao seu rei a porta do capitão, cuja mão encostava, e o povo atropelou. Olha aqui, no versículo 17, que diz: e o povo atropelou esse capitão à porta, e ele morreu. Tá vendo? Ele viu tudo, viu o milagre de Deus, viu a medida, que conforme o profeta disse, mas ele não saciou da bênção, ele não participou da bênção, porque assim sucedeu como um homem de Deus falara ao rei, e dizendo: amanhã, a quase esse tempo, haverás a medida de cevada por um ciclo de medida de farinha, e um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu, o homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia isso conforme a palavra, essa palavra? E ele diz: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. E tudo isso sucedeu, e assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Ele morreu, entendeu? Ele viu tudo e ele morreu porque ele não creu na providência do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso venha nos abençoar, venha aumentar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sabendo que para Deus nada é impossível, sabendo que Deus é o Deus da providência, que nós possamos orar, buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, e crer que Deus é o Deus do impossível, e que nós podemos confiar no Senhor, a confiar, na sua realeza, naquilo que Ele pode. Hoje nós estamos convidando a cada um, a cada ouvinte, a ficar na presença de Deus, a permanecer na presença de Deus, para que você possa alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Sabe que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas duram para sempre. Nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e crer com o nosso coração que Deus, Ele fez e faz maravilha. Quem ora sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem ora sabe que quando você orar, quando você pedir, você crê na impossibilidade, naquilo que não podemos alcançar. Muitas vezes nós falamos assim, essa pessoa não acredita em Deus, mas acredita nos homens. Então, essa pessoa ela precisa de acreditar em Deus e confiar no Senhor. Então, nós estamos falando do grande amor de Deus, das suas misericórdias, da sua bondade, e saber que Ele sim pode mover as águas ao nosso favor.